Olá, Farma! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à terceira aula da nossa imersão Atendimento Farmacêutico na Prática. Nós estamos aí chegando quase na reta final da nossa imersão e está sendo incrível ver a quantidade de farmacêuticos, de estudantes de farmácia que estão comprometidos em participar de todas as nossas aulas. Estão baixando os materiais, estão estudando para valer. E como eu disse a vocês aí na aula passada, quem persiste e a cada nova aula está aqui estudando, está muito à frente da maioria dos farmacêuticos. E quando nós falamos aí de um mercado tão concorrido, tão competitivo quanto o nosso, quanto mais conhecimento você tem, mais você vai se destacar e conquistar aí os melhores trabalhos e salários no nosso mercado. Então, parabéns por estar aqui hoje. E nessa imersão de 4 aulas, eu estou ajudando você, farmacêutico e estudante de farmácia, a poder atender com domínio e com segurança no balcão da farmácia. Mas antes de entrarmos no nosso conteúdo de hoje, eu quero revisar brevemente tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa aula 2. Nós vimos lá na nossa aula 2 como aplicar os passos corretos para poder garantir ali a correta dispensação e a orientação farmacêutica. Nós vimos ali como avaliar uma prescrição, como avaliar ali as interações medicamentosas, interações com o alimento e entendemos como que elas funcionam. Vimos também como fazer o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente e assim gerar aí a fidelização desse paciente. E se você não assistiu a nossa aula 1 ou a nossa aula 2, eu recomendo que você assista, porque no domingo todas essas aulas elas vão sair do ar. E se você também quer pegar o seu certificado de participação no domingo na nossa aula ao vivo, assista todas essas aulas e anote as palavras-chave que são informadas ali no final de cada aula. E agora nós vamos para a nossa aula de hoje, as oportunidades que você está perdendo por não dominar a indicação farmacêutica. Então, fazendo um breve resumo do que nós vimos na nossa aula número 1 e na aula número 2. Na aula 1, a gente viu a respeito dos principais erros que você comete no momento da indicação farmacêutica. Então, vimos a respeito do erro de dispensação de medicamentos. Então, a respeito de identificar o medicamento certo para o paciente certo. Então, muitas das vezes o paciente te procura na farmácia pedindo uma indicação de algum medicamento e você, por falta aí de domínio daquele assunto, por falta de conhecimento, não sabe identificar o medicamento ideal para tratar ali aquela patologia daquele paciente. Vimos também a respeito da falha na identificação das interações medicamentosas, caso aí que aconteça aí todos os dias no balcão de farmácia. A gente viu a respeito aí daqueles pacientes que são polimedicados, então dessa forma a gente tem que intervir e assegurar ali o tratamento mais adequado para o nosso paciente, avaliando também a segurança do paciente e protegendo ele contra interações medicamentosas. E vimos também a falta de orientação ao nosso paciente. Então é imprescindível que o farmacêutico, ao estar ali dispensando os medicamentos na farmácia, possa dessa forma orientar o paciente a administrar o seu medicamento da melhor forma possível. Isso aí a gente garante segurança para o seu tratamento e melhora o que? A adesão ao tratamento. E dessa forma, a gente consegue aí ter o melhor resultado terapêutico para o nosso paciente. Na nossa aula número 2, nós vimos a respeito aí de o que é necessário para que você não mais cometa os erros que nós abordamos lá na nossa aula número 1. Então a gente viu aí a respeito de alguns checklists, a respeito de quê? De avaliar a prescrição desse paciente. Então avaliar a prescrição do paciente, identificando os melhores horários para aquele paciente administrar o seu medicamento. Aquele medicamento ele pode ser administrado com uma refeição ou deve ser administrado longe de alguma refeição, para a gente poder ter a melhor absorção daquele medicamento. E dessa forma a gente tem o melhor tratamento para o nosso paciente. Então é entender a rotina do paciente,
e colocar os medicamentos ao longo do seu dia de forma que a gente consiga ali a melhor absorção daquele medicamento e, consequentemente, ele o melhor resultado terapêutico para o nosso paciente. Vimos também a respeito da importância de avaliar as interações medicamentosas e, inclusive, vimos interações muito comuns ali na rotina do nosso balcão da farmácia que a gente precisa de intervir e dessa forma aí avaliar e dessa forma proteger esse paciente ali contra aí possíveis danos à sua saúde. E por último, a gente viu a respeito de avaliar a necessidade de retorno desse paciente. Então, se você está fazendo uma indicação, uma orientação farmacêutica, é muito importante que você faça o acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente. Então, orientar o paciente que, se caso ele tenha dúvidas, ele faça o retorno ali da farmácia para que você possa estar acompanhando o tratamento desse paciente. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os dados que nós temos aí do mercado farmacêutico atual. Então eu trouxe aqui alguns dados para a gente poder discutir e avaliar. Nós temos aí hoje aproximadamente 15 mil profissionais farmacêuticos que se formam a cada ano no Brasil. Um número bastante expressivo. Temos aí que a população brasileira ela está envelhecendo em ritmo acentuado. Então, durante as próximas 3 décadas, cerca de 20% da população ela estará com mais de 65 anos de idade. Então, temos uma população idosa, prevalentemente idosa, e é a população que mais consome medicamentos, que mais necessita ali de orientação. Uma população que com certeza vai ter interações medicamentosas ali durante o seu tratamento e que requer o cuidado farmacêutico. Nós temos aí um dado muito alarmante. Em 2010, o Brasil ocupava a 10ª posição mundial no ranking que avalia o uso global de medicamentos, né? Então é a respeito do consumo de fármacos em relação à população brasileira. Já em 2015, o Brasil ele passou para a 7ª posição e em 2020 passou aí para o 5º lugar em relação aí ao ranking global do consumo de fármacos por essa população. Nós temos aí muitas das vezes também a questão das propagandas de TV, de rádio, de outdoor, a própria cultura brasileira que estimula a automedicação. Então, nós farmacêuticos precisamos de quê? De intervir nessa automedicação, orientando os pacientes e assegurando a respeito aí dos riscos que essa automedicação pode gerar para esse paciente, né? Quem de nós já não viu aí um paciente procurando a farmácia porque viu um medicamento ali na televisão, porque recebeu uma orientação de uma amiga que utilizou aquele medicamento e dessa forma ela também quer utilizar. Mas a gente precisa de avaliar, né? Cada indivíduo ele é único, então a gente tem que entender ali a respeito ali do quadro clínico daquele paciente, dos medicamentos que ele já faz uso, para a gente poder avaliar se aquele medicamento ele é certo para aquele paciente, se aquele paciente ele tem aí o risco de sofrer alguma interação medicamentosa com os medicamentos que já faz isso. Então é função do farmacêutico intervir, e nós sabemos também que a farmácia ela é o local ali de primeira escolha para um paciente quando ele está procurando um medicamento para tratar alguma patologia. Então, primeiro ele vai buscar a farmácia, né? Muitas das vezes a gente tem aí a dificuldade do acesso dessa população ao médico, né, aos pronto atendimentos, né, principalmente aí no Serviço Único de Saúde, o SUS. Então, o farmacêutico ele tem que estar qualificado, ele tem que dominar essa orientação, essa indicação farmacêutica para que ele possa ali atender esse paciente da melhor forma possível, identificando interações medicamentosas, identificando ali reações adversas que esse paciente ele possa estar ali passível de acontecer. E nós temos também, né, que durante a pandemia do coronavírus nós tivemos aí o elevado consumo de medicamentos, principalmente ali
os medicamentos sem tarja e também os medicamentos tarjados. Então, mais uma vez eu reitero essa questão aí do farmacêutico precisar de estar preparado para atender essa demanda. Nós temos aí que o mercado brasileiro está aumentando a cada vez mais o consumo desses medicamentos. Nós temos aí, de um lado, aí a indústria farmacêutica, muitas propagandas que estimulam o uso, a automedicação desses medicamentos. Então, muitas das vezes nós estamos ali nadando contra a maré, mas precisamos de exercer a nossa profissão, né, de assegurar a saúde desses pacientes, identificando possíveis riscos desse paciente e dessa forma promovendo a saúde e o bem-estar. E muitos de vocês sempre me mandam ali caixinhas de perguntas no Instagram, no direct, questionando como se diferenciar no mercado que hoje é altamente competitivo. Então, é o que eu sempre falo para vocês. Apesar de nós termos aí um mercado de muitos profissionais se formando a cada dia, nós temos aí faculdades EAD a todo momento, temos que a nossa área ela também cresce a todo momento. Nós vimos aí a respeito aí dessa população idosa que cada vez mais caminha para o envelhecimento. Então é um público que com certeza precisa de cada vez mais medicamentos, né, mais tratamentos, e dessa forma nós temos aí que gerar também uma legião de farmacêuticos preparados para atender toda essa demanda. Temos aí serviços farmacêuticos, consultório farmacêutico, realização de testes rápidos. Então, nunca na história nós não tivemos, né, a valorização do farmacêutico como nós temos nos dias de hoje. Nós temos aí todos os serviços farmacêuticos que esse farmacêutico pode prestar para essa população. Temos a implantação do consultório farmacêutico, né? Recentemente nós tivemos a RDC que autoriza a realização de testes rápidos nas farmácias. E diante disso, eu te pergunto, você está preparado para receber toda essa demanda aí que nós estamos tendo no mercado atual? Nós temos hoje a valorização desse profissional farmacêutico, coisa que já não vinha há muito tempo, né? Muitos de vocês sempre questionaram aí a desvalorização desse farmacêutico, mas hoje nós estamos caminhando para cada vez mais a valorização desse profissional. Mas é o que eu sempre digo, você está preparado para atender toda essa demanda que nós estamos recebendo, né? O profissional ele precisa estar o quê? Capacitado, treinado, preparado para atender aí toda essa demanda da população. E hoje aí a gente vai discutir a respeito aí de alguns casos clínicos, receitas reais que eu trago ali da farmácia para que a gente possa ilustrar aí a respeito da necessidade da gente identificar, da gente saber orientar os nossos pacientes da melhor forma. Então eu trouxe uma receita aí de captopril 25 mg. Esse paciente usa 2 comprimidos de 8 em 8 horas de forma contínua. Atenolol 100 mg, tomar meio comprimido de 12 em 12 horas, também uso contínuo. Temos o omeprazol 20 mg, tomar uma cápsula em jejum pela manhã, também uso contínuo. E aí eu te pergunto, como que você faria a dispensação desses medicamentos? Quais as orientações que você precisa de passar para esse paciente? Nós vimos lá na nossa aula 2 a respeito do medicamento, tanto o captopril quanto o atenolol, eles são medicamentos que o alimento diminui a sua absorção. Então, se o captopril está prescrito de 8 em 8 horas, o atenolol de 12 em 12 horas, a gente falou isso lá na nossa aula número 1. Entender a rotina desse paciente, o horário que ele se alimenta, para que a gente possa colocar esses medicamentos longe das suas principais refeições e dessa forma garantir a melhor absorção desses medicamentos. Tanto o captopril quanto o atenolol, eles diminuem a sua absorção na presença de alimento. Então o paciente não pode ingerir esses medicamentos logo após uma refeição. A gente precisa de colocar esses medicamentos 1 hora antes ou 2 horas após a refeição. Então é imprescindível que eu converse com o paciente, entenda o horário do seu café da manhã, o horário do seu almoço, do seu jantar, para que eu possa fazer o esquema terapêutico de forma a garantir a melhor absorção desses medicamentos.
Nós temos aí o medicamento atenolol, 100 miligramas, tomar meio comprimido. Essa questão de partir os comprimidos. Comprimidos muitas vezes não devem ser partidos, principalmente se esse comprimido ele tem um revestimento. Então, cápsulas, dragas, medicamentos aí de liberação modificada, de liberação controlada, eles não devem ser partidos, porque isso prejudica também a absorção desse medicamento. Então, se a gente tem a apresentação de atenolol de 50 miligramas no mercado, eu preciso de avaliar com esse paciente, a necessidade muitas vezes ele tomar um comprimido de 12 em 12 horas. Assim eu garanto que ele está tomando a quantidade, a dosagem correta daquele medicamento. E temos também a questão do omeprazol. Então, nós também temos que avaliar a questão do uso contínuo desse inibidor da bomba de prótons. O omeprazol, por ele alterar o pH do meio, esse medicamento, ele sofre interações com vários outros medicamentos e dessa forma também a gente tem aí prejuízo na absorção de muitos nutrientes, como a vitamina B12. Então eu sempre falo a respeito disso. O omeprazol, apesar de muitos pacientes usarem de forma contínua, a gente precisa de entender com o paciente. Por quê? O omeprazol é um medicamento que é indicado para casos de gastrite, casos de úlcera. Então é uma patologia que tem início e fim. Então, a gente precisa de avaliar com o paciente o motivo dele estar usando esse omeprazol de uso contínuo. Porque esse medicamento ele pode interferir e ter interações medicamentosas com outros medicamentos e também diminuir a absorção de vários nutrientes como a vitamina B12. Então é assegurar também, avaliar a segurança desse paciente. Então todas essas orientações precisam de ser passadas para o paciente no momento da dispensação desses medicamentos. Um outro exemplo que nós temos aqui é de uma prescrição de antimicrobianos. Então, temos ciprofloxacino, 500 miligramas, tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias. Nimesulida, 100 miligramas, um comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias e o Buscopan composto em caso de dor. Então, temos aí uma paciente, se você verificar aí, eu fiz questão de deixar a idade, então, uma paciente já idosa, paciente do sexo feminino. Então, ela foi prescrito aí um medicamento ciprofloxacino, um antimicrobiano. Esse medicamento também precisa de ser avaliado, os horários, a rotina desse paciente, porque o ciprofloxacino, assim como as outras quinolonas, norfloxacino, levofloxacino, todos eles diminuem a sua absorção na presença de alimento. Então, o ciprofloxacino ele não pode ser administrado logo após uma refeição. Eu preciso de entender a rotina desse paciente e colocar aquele medicamento ali 1 hora antes ou 2 horas após uma refeição para a gente poder garantir a melhor absorção desse medicamento. Eu sei que muitos pacientes têm em mente ali a questão de como é um antibiótico, como é um medicamento mais forte, eles acreditam que precisam de tomar esse medicamento com o estômago cheio, e muitas vezes a gente precisa de fazer a orientação necessária, O antibiótico em si ele não vai causar um dano na mucosa gástrica desse paciente, não é um medicamento que vai causar ali uma abrasão na mucosa gástrica, é um medicamento que tem interação com o alimento, isso pode gerar a diminuição dessa absorção. Então é por isso que a gente precisa de orientar esse paciente, colocar 1 hora antes ou 2 horas após uma refeição. Então eu preciso de saber com o paciente o horário que ele toma o seu café da manhã, do seu jantar, para que a gente possa colocar o medicamento ali dentro da sua rotina e ter dessa forma aí a melhor resposta terapêutica desse paciente. Então, 2 coisas muito importantes, a presença de alimento e também a presença de alguns minerais, de algumas vitaminas, como o ferro e o cálcio, eles diminuem a absorção do ciprofloxacino. Então, orientar o paciente, escolher o melhor horário para administrar esse medicamento de forma eficaz. Uma outra receita aí também de um caso real que aconteceu na farmácia que eu trago aqui para vocês, é a respeito aí do colírio, Vigadexa ou Zipred, que foi prescrito para esse paciente. Então foi prescrito aí o Vigadexa ou Zipred
uma gota de 2 em 2 horas durante 5 dias e depois uma gota de 3 em 3 horas por 10 dias. Depois, após 15 dias do uso desse colírio, ele vai suspender o colírio número 1 e vai iniciar o colírio número 2, que é o Maxidex. Então vai ter outro esquema terapêutico. Vai pingar uma gota 5 vezes ao dia durante 10 dias, depois 3 vezes ao dia durante 10 dias, 2 vezes ao dia durante 5 dias e 1 vez ao dia durante 5 dias e assim interromper o tratamento. Então, quando eu recebo uma prescrição dessa, eu simplesmente não posso entregar o colírio Vigadex ou o colírio Maxidex para esse paciente. Por quê? Esse paciente precisa de sair da farmácia com um esquema terapêutico, com os horários e os dias corretos da administração desse colírio. Esse paciente precisa de ser orientado quanto ao uso correto desse colírio, o armazenamento, a dispensação e, inclusive, depois do seu tratamento, como ele vai fazer descarte desse medicamento. Então, se você receber uma prescrição dessa, é imprescindível que você faça o esquema terapêutico para o seu paciente. Então, se o paciente chegou na farmácia no dia 10 de setembro para comprar essa Vigadexa, você precisa de colocar, olha, do dia 10 ao dia 15, durante 5 dias, esse paciente vai aplicar de 2 em 2 horas. Então, eu vou colocar lá para ele, do dia 10 ao dia 15, ele vai colocar às 8 horas, às 10 horas, às 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas e assim sucessivamente, durante 5 dias. Então, se ele aplicou do dia 10 até o dia 15 de setembro, de 2 em 2 horas, do dia 16 até o dia 26 de setembro, mais 10 dias, ele vai fazer de 3 em 3 horas. Então, se era 8 horas, vai começar 8 horas, depois 11 horas, 14 horas e assim sucessivamente. A gente precisa de passar esse esquema terapêutico para o paciente de forma escrita, orientando da melhor forma. Não tem como um paciente idoso receber um colírio de Vigadex e Maxidex e ir embora para casa sem receber as orientações necessárias. Orientar esse paciente a forma correta de administrar esse colírio. Esse colírio é uma suspensão, então ele precisa de ser homogeneizado antes da sua aplicação. Orientar o paciente que lave muito bem as mãos, que evite colocar o bico dosador em contato direto com o olho ou com seus cílios, com a finalidade de prevenir uma infecção. Esse paciente fez uma cirurgia ocular, então todo o cuidado necessário ali para prevenir uma infecção. Então orientar o paciente a fazer o uso correto desse colírio, interromper o uso no dia correto e descartar após o uso, porque colírios após abertos, a sua validade, né, já não é a mesma do frasco, então precisa de passar todas as informações para o paciente. Então se sobrou uma quantidade ali, tem que descartar, não pode guardar para usar em uma outra ocasião, porque a validade já não é a mesma que vem ali no frasco desse colírio. Quando o colírio ele é aberto, ele já passa a ter uma outra validade. E a respeito do Maxidex, a mesma coisa. Então, a gente vai dando continuidade, fazendo ali o calendário para esse paciente receber de forma correta e seguindo o calendário e a forma e os horários corretos para ele poder administrar o seu colírio. Uma informação muito importante que o Maxidex é um colírio corticoide, a base aí de dexametasona. Então, a gente tem aqui o desmame gradual com o uso desse corticoide. Muito importante fazer o desmame gradual desse corticoide com a finalidade aí de assegurar, né, de prevenir aí a segurança para esse paciente diante aí dos efeitos colaterais dos corticoides. Então, mais uma vez eu reitero aqui, se você recebe uma prescrição de colírio dessa, é imprescindível você fazer todas essas orientações, como eu disse aqui. Não tem como você só dispensar, entregar a caixinha do medicamento para o paciente. É imprescindível que você, como profissional de saúde, faça as orientações necessárias para que esse paciente possa ter a melhor adesão ao seu tratamento e dessa forma também assegurar aí a segurança desse paciente. E por último, nós temos aí uma outra prescrição, né? Fiz questão de deixar aqui o paciente do sexo feminino. Essa paciente aí tem em torno de 33 anos. Foi prescrita amoxicilina com clavulanato e nimesulida para essa paciente. Então, essa paciente está com uma infecção bacteriana, foi prescrito um antibiótico e um anti-inflamatório para esse paciente. Então, nós vimos lá na nossa aula número 2, uma coisa muito importante.
Não tem como a gente só dispensar esse medicamento para essa paciente. O que eu preciso ligar o alerta? Se essa paciente faz uso de algum tipo de anticoncepcional, eu preciso de orientá-la, que durante esse tratamento ela precisa obrigatoriamente usar um outro método de barreira, preservativos, caso tenha relação sexual. Por quê? A amoxicilina, ela tem interação e pode diminuir a eficácia terapêutica dos anticoncepcionais. Então, se você está dispensando esse medicamento para uma paciente do sexo feminino, principalmente avaliando ali a idade dessa paciente, um paciente que pode estar ali com grande possibilidade de fazer uso de anticoncepcional, é imprescindível que você faça as orientações necessárias, né? Oriente essa paciente. Olha, esse medicamento que você está adquirindo, que você vai passar por tratamento ali durante 7 dias, ele tem uma interação muito importante com os anticoncepcionais. Então, caso você faça uso de algum anticoncepcional, você precisa usar um outro método de barreira com a finalidade de proteger contra uma gravidez indesejada. Então, olha quão rico que passa a ser o seu atendimento. Quais são as diferenças que você faz na vida dessa paciente, na adesão do seu tratamento de forma correta, avaliando ali a segurança dessa paciente, prevenindo riscos para essa paciente. Pode ter certeza, essa paciente, quando precisar de qualquer tipo de comprar algum medicamento, de uma indicação de algum medicamento, ela vai te procurar, porque ela sabe que você é um profissional que está preocupado não somente em entregar o medicamento, em vender o medicamento, mas está preocupado com a saúde dessa paciente. Então, esse paciente começa a te ver aí com outros olhos, começa a te ver com um prescritor que tem cuidado com a vida dessa paciente, que tem domínio e conhecimento sobre aquele assunto. Então, é um paciente que, com certeza, quando ele for precisar de algum outro tratamento, ele vai te procurar. Isso pode ter certeza. Isso aí vai fazer diferença na vida do seu paciente. E por último, a gente vai finalizando a nossa aula número 3 do nosso mini curso com algumas questões que eu quero fazer você refletir. Então, eu quero te perguntar, como que você se vê daqui a 5 anos? Diante desse mercado farmacêutico que cada vez mais valoriza e coloca o profissional farmacêutico num campo de destaque, como que você se vê daqui a 5 anos? Você está satisfeito com a sua profissão, com o seu desempenho? Eu costumo falar ali com os meus balconistas lá na farmácia. Se caso vocês fossem atendidos em outro local, por você mesmo, você ficaria satisfeito com esse atendimento? Você acha que realmente você está dando o melhor para o seu paciente? Então fica aí a dica para você começar a refletir sobre os seus atendimentos. O que você tem feito para se destacar nesse mercado? A gente falou aí sobre 15 mil farmacêuticos que se formam a cada ano. O que você tem feito para se destacar aí diante desses 15 mil farmacêuticos? Essa concorrência, ela te assusta? Né? Você para e pensa, isso aí realmente é uma preocupação para você? Esse monte de farmacêutico aí que está se formando a todos os anos, né? Eu te garanto que os números, eles não mentem. A concorrência, ela pode ser muito grande, mas para o seu sucesso, para o seu reconhecimento, para o seu destaque nesse ramo, isso só depende de você. Só depende de você decidir ser um profissional mais qualificado, com mais conhecimento, com mais domínio sobre a orientação e a dispensação farmacêutica. Isso só depende de você tomar a decisão de ser um profissional mais adequado, mais referência nesse mercado. De você decidir ir para o próximo passo, de dominar o atendimento e a orientação farmacêutica e dessa forma se tornar um farmacêutico de destaque. Então fica aí essa reflexão para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje. Quero que você pense sobre isso tudo que nós falamos nos nossos minicursos, né? Na aula número 1, número 2, número 3, sobre tanto conhecimento
É apenas uma pontinha do iceberg ali que eu trouxe para vocês de coisas ali corriqueiras no dia a dia do balcão, coisas que eu recebo todos os dias, né? E o quanto eu tenho impactado a vida desses pacientes por promover realmente, né, a adesão e o tratamento farmacoterapêutico desse paciente. Então fica aí para a gente poder refletir sobre o que tipo de profissional você tem sido, o tipo de profissional que você tem ali levado as informações para o seu paciente da forma correta, e dessa forma aí assegurando a melhor dispensação, a melhor orientação para o seu paciente. O farmacêutico, ele não é aquele profissional somente entregador de caixinhas de medicamentos, que fica com medo, com insegurança nos momentos de indicação e de orientação farmacêutica. Essa era não existe mais. Eu posso falar com você com propriedade. Eu sei como superar esse medo, essa insegurança que você pode estar tendo aí nas suas indicações, nas suas orientações farmacêuticas no dia a dia ali da farmácia. Por isso eu quero continuar te ajudando, te ensinando com toda a minha prática, de mais aí de 14 anos de experiência, que me trouxeram até onde eu estou hoje, com total domínio, com total segurança nos meus atendimentos, a ser um profissional melhor e que é bem mais remunerado por isso. Agora chegou aí o momento de eu revelar para você o mapa de todo o atendimento farmacêutico. As informações que eu vou passar aqui para você agora são do meu treinamento completo, do PharmaDAF. O PharmaDAF, ele é meu treinamento completo para farmacêuticos e para estudantes de farmácia, onde você tem ali tudo o que precisa para poder dominar o atendimento farmacêutico. O que você viu aqui até agora não é nem 5% de todo o conhecimento que os alunos ali do PharmaDAF têm. Por mais que você tenha gostado bastante, o nosso conteúdo aí da imersão tem apenas os primeiros passos para você poder atender com segurança e com confiança no balcão da farmácia. Em apenas 4 aulas é impossível que eu possa lhe entregar tudo o que você precisa, principalmente sem o suporte, sem o acompanhamento que existe dentro ali do meu treinamento do PharmaDAF. E eu te pergunto, você saberia orientar tudo sobre métodos contraceptivos, sobre ciclo menstrual, anticoncepcionais, interações medicamentosas, pílula do dia seguinte? Hoje, você sabe exatamente como calcular a dose aí de medicamentos para crianças? Você saberia indicar ali sem errar medicamentos para a saúde intestinal do seu paciente? E eu não paro aí por aí. Nós temos aí conjuntivite, cólicas, infecção urinária, amamentação, orientações na gravidez, quais os medicamentos que são contraindicados. Você sabe ali orientar, calcular doses, investigar interações para cada um desses casos? Então, tem muito mais além de tudo isso que eu te mostrei aqui. A imersão ela é apenas ali a ponta do iceberg. No PharmaDAF você tem um suporte diretamente comigo e as aulas sobre todos os assuntos possíveis do seu dia a dia ali na farmácia. Você não vai ficar com nenhuma dúvida em relacionada a qualquer assunto, qualquer indicação farmacêutica. E se você quer ali realmente se tornar um farmacêutico referência, você precisa ir muito mais aí do que só esses 5% que você viu aqui na nossa aula. Você precisa muito mais que apenas 4 aulas. Nas últimas semanas, eu recebi ali diversas mensagens no meu direct, perguntando quando que eu vou abrir ali as vagas para o PharmaDAF. O treinamento ele vai ser aberto ali na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. E as vagas elas vão ficar disponíveis apenas por alguns dias. Então, você terá um tempo determinado para garantir o seu lugar no nosso treinamento. E se você deixar para depois, você pode ser aí que fique sem a sua vaga. Agora, deixa eu mostrar para você o que você vai receber ao se inscrever na segunda-feira.
Então, a gente tem aqui hoje aproximadamente 133 aulas divididas em 20 módulos do nosso curso. A gente começa aqui com a introdução e boas-vindas, passando para vocês algumas orientações básicas de como que vai funcionar o nosso curso. E a gente começa no módulo 2 já com o próprio conteúdo. No módulo 2, eu coloquei aqui alguns pontos muito importantes para a gente revisar a base da farmacologia. Então, processos de farmacocinética e farmacodinâmica. Então, a gente tem aí processos de absorção, distribuição, biotransformação, excreção de fármacos, também a forma de liberação de fármacos e também um módulo sobre farmacodinâmica. Tudo isso para você revisar pontos muito importantes que a gente vai falando ao longo das aulas e que pode ter aí alguma dúvida. Então, a gente tem essa base muito bem coesa e bem formada. E a gente começa depois no módulo 3 abordando sobre analgésicos e antitérmicos. Então, nesse módulo, você vai ser capaz de dominar toda a indicação, toda a farmacologia referente aos analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, glicocorticoides, relaxantes musculares, antialérgicos, dores de cabeça e enxaquecas. Você vai conseguir desenvolver um raciocínio para poder ajudar o seu paciente e fazer a indicação correta relacionada a esses problemas de saúde. No módulo 4, a gente vai falar sobre doenças de pele. Então, a gente tem ali as doenças de pele que, ao indicar medicamentos no balcão para o seu paciente, você vai dominar toda a fisiopatologia dessas doenças e assim fazer as indicações corretas e seguras para o seu paciente. Então, vocês vão entender sobre acne, alopécia, calos, dermatites, foliculite, furúnculo, psoríase, micoses, vitiligo, verrugas e ferimentos e curativos. Depois, no módulo 5, a gente passa para os medicamentos indicados nos transtornos digestivos. Então, você vai ser capaz de entender sobre a fisiopatologia dessas doenças, sobre as indicações corretas para tratar realmente o problema de saúde do seu paciente e fazer as orientações corretas. Então, a gente tem aqui nesse módulo gastrite, refluxo, distúrbios gastrointestinais, gases, hemorroidas, náuseas e vômitos, diarreia e também sobre laxantes. No módulo 6, a gente passa a entender sobre parasitoses, então tratamento correto para você indicar relacionado a cada uma das parasitoses, também relacionado a pediculose e escabiose. No módulo 7, nós vamos falar sobre saúde intestinal. Então, você vai entender tudo sobre saúde intestinal para poder tratar doenças relacionadas que começam ali com fundo no intestino. Vamos também saber calcular e indicar probióticos, prebióticos, simbióticos e também sobre constipação. Então, nesse módulo aqui você vai saber todas as diferenças entre probióticos, prebióticos, simbióticos e como e quando indicar cada um desses para o seu paciente. No módulo 8, a gente vai falar sobre transtornos respiratórios. Então, a gente vai entender ali sobre a fisiopatologia de cada um deles e as indicações corretas, os medicamentos corretos, as dosagens e as orientações corretas para o nosso paciente. Então, vamos abordar sobre gripes e resfriados, rinite, rinocinusite, tosse, asma, terapias inalatórias da asma e também bronquite. Passamos no módulo 9 para métodos contraceptivos. Então, aqui você vai dominar toda a indicação e prescrição dos contraceptivos hormonais. Se você gostou da aula 2 que nós damos no nosso curso de indicação farmacêutica, você pode ter certeza que aqui o conteúdo é muito mais abrangente, muito mais completo. Então, nós vamos falar sobre o ciclo menstrual para você entender onde que atua cada método contraceptivo, sobre os hormônios que são liberados, sobre as questões relacionadas ali, toda a mediação do aparelho reprodutor feminino. Vamos falar sobre os anticoncepcionais orais combinados, mini pílula, sobre estrogênio e progesterona, sobre eventos adversos e manejo clínico, os anticoncepcionais injetáveis, anel vaginal adesivo transdérmico, as interações medicamentosas que envolvem os contraceptivos hormonais,
pílula do dia seguinte e teste de gravidez. Depois nós vamos falar no módulo 10 sobre saúde da mulher. Então você vai ser capaz de identificar os problemas de saúde corretos para essa mulher e fazer a indicação farmacêutica correta em relação a cólicas, infecção urinária, vulvovaginites, entendendo sobre as diferenças de candidíase, vaginose bacteriana, tricomoníase e também outras vulvovaginites que essa mulher pode apresentar. Depois a gente passa sobre distúrbios oftalmológicos, então vamos abordar sobre colírios e sobre indicação farmacêutica nas conjuntivites bacteriana, viral, alérgica e também em ordeulo e calásio. Vamos abordar também no módulo 12 sobre indicação farmacêutica na dengue, na zika e na chikungunya. Você vai entender ali como que é feito todo o diagnóstico dessas 3 patologias e como podemos orientar o nosso paciente a utilizar o medicamento certo e seguro para esses problemas de saúde. Vamos para o módulo 13, orientação farmacêutica na pediatria. Então a gente tem aqui 6 aulas extremamente vastas para você indicar medicamentos seguros para o seu paciente. Nesse módulo você vai conseguir fazer cálculos relacionados ao peso do seu paciente, vai poder indicar o medicamento certo e seguro para o público infantil. Lembrando também que cada módulo desse nós temos ali os materiais complementares. Então você vai ter todo o material complementar para você poder baixar e dessa forma consultar aí na farmácia quando você precisar. Em relação à pediatria, a gente tem aqui 2 PDFs extremamente importantes com todo o passo a passo ali relacionado à dose de cada medicamento relacionado ao peso. Então você já recebe nesse módulo ali toda a posologia relacionada a medicamentos para criança, mas você também aprende a fazer o cálculo nas nossas aulas. Depois a gente passa no módulo 14 para orientação farmacêutica na gravidez. Então, quais são os principais problemas de saúde que essa mulher grávida te apresenta no balcão da farmácia? Qual medicamento certo e seguro você pode indicar? Lembrando também que todos os módulos a gente tem ali o material complementar. Então você vai receber o material complementar de todos os medicamentos que são seguros para ser utilizados durante a gravidez. Nós passamos depois para o módulo 15, orientação na amamentação. Então, quais são os medicamentos que podem ser utilizados na amamentação de forma segura? E também recebe o material complementar com todos os medicamentos que podem ser utilizados durante a amamentação para você consultar ali no balcão da farmácia. Depois do módulo 16, nós temos prescrição de vitaminas. Então, você vai conseguir suplementar o seu paciente de forma eficaz. Vitamina B12, vitamina D, ômega 3, ferro, creatina e também ter acesso ali a todo módulo, a toda material complementar de suplementação, com a dose correta de cada suplemento, de cada vitamina para o seu paciente. Dessa forma também você consegue trazer aqui qualquer um desses módulos as suas dúvidas. Então o campo logo abaixo de cada aula, nós temos aqui o campo para você deixar as suas dúvidas. Então quando for necessário, você vai colocar a dúvida que você tiver a respeito ali daquela aula e eu vou te responder no prazo ali de até 72 horas. Então você vai ser acompanhado e monitorado por mim durante todo o seu curso. A gente tem um material extremamente vasto para poder te preparar para qualquer indicação, qualquer prescrição que você venha ali a precisar de fazer para o seu paciente, sempre de forma segura e sempre de forma eficaz, avaliando efeitos adversos, interações medicamentosas que podem surgir durante a indicação. Então, todo o nosso curso é muito bem estruturado para poder te tornar um profissional extremamente capacitado para qualquer tipo de indicação farmacêutica. E eu tenho uma novidade para poder te contar. Pela primeira vez, você terá a opção de ter o seu certificado validado pelo MEC como extensão
universitária. Essa certificação MEC, ela pode ser muito importante, muito relevante para o seu currículo. Eu consegui fazer uma parceria com a Universidade Faciência para conseguir viabilizar tudo isso para vocês. Esse certificado ele tem um pequeno custo para ser emitido comparado aí com o valor que ele tem para sua carreira profissional. E no momento da sua inscrição você vai poder optar por poder pegar esse certificado MEC pela metade do preço. Na aula de domingo eu vou te passar mais detalhes sobre esse assunto. Mas Daiane, quanto que vai custar toda essa formação? Veja bem, hoje no mercado nós temos aí vários cursos de R$1.500, de R$2.000. E se eu fosse te cobrar realmente tudo que eu gastei para poder estudar, para poder desenvolver esse meu método, eu também ia te cobrar isso ou até bem mais. Mas eu pensei no valor justo pelo meu trabalho e acessível para você, que é o preço de R$997. Então, dentro do cenário da farmácia, eu considero esse valor bem acessível. R$997 é quanto que vai custar ali o Farmadaf. Mas atenção, na segunda-feira você vai poder se inscrever com um desconto super especial. Deixa eu te explicar como que isso vai funcionar. As inscrições elas vão abrir na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E na segunda, você vai ter um desconto aí de R$250 na sua inscrição. E esse desconto vai durar somente até a sexta-feira da próxima semana. Então, depois disso, o desconto acaba e as inscrições vão fechar. Ou seja, o valor do curso vai sair por R$747 ou parcelado em 12 vezes de R$ 77,26. R$ 77 por mês será o seu investimento para poder dominar uma vez por todas o atendimento farmacêutico e se tornar um profissional referência e se destacar no mercado de trabalho. Agora deixa eu te mostrar aí os bônus que você vai ganhar ao entrar para essa nova turma do Farmadaf. Nós temos aí o bônus de vida real. Vai ser um Close Friends lá no Instagram, onde eu vou mostrar ali casos reais, de atendimentos reais que eu faço no dia a dia da farmácia. Nós vamos discutir vários casos clínicos. Nós também temos os bônus de análise de exames laboratoriais. Temos o bônus de curso de hipertensão arterial, onde você vai ser capaz aí de atender pacientes hipertensos, de saber como ali avaliar o seu tratamento farmacológico e fazer ali as devidas orientações ao seu paciente. Temos também os bônus de legislação farmacêutica, todos os POPs, o PGRSS, o Manual de Boas Práticas. Tudo isso já pronto para você ali só editar com os dados da farmácia e imprimir. Então imagine ali quanto tempo e quanto de trabalho você vai economizar com tudo isso. Pois é, tá tudo lá prontinho já para você. E eu criei um grupo de pré-matrícula para aqueles ali mais interessados em se matricular no nosso curso Farmadaf na segunda-feira às 9 horas. Então, se você é um deles e quer entrar, aperta aqui no botão que está logo abaixo dessa aula e entra para o nosso grupo de WhatsApp. E antes de encerrarmos, eu preciso te passar a palavra-chave da aula de hoje. E a palavra é referência. Então anota aí para você não esquecer. Não esquece também que domingo, às 15 horas, nós teremos a nossa última aula antes da abertura das inscrições. E dessa vez será ao vivo. Então você vai ter a oportunidade de fazer as suas perguntas ao vivo para mim. Anota aí na sua agenda para você não esquecer. Forte abraço e até lá!